Então, eu vou falar aqui sobre a tragédia de Brumadinho, né? Engraçado que eu já vi esse símbolo antes, né? Esse símbolo aqui mostrado, né? Que eu vi no Berserker, né? No anime Berserker. No mangá também, né? A temporada que estão falando sobre Deus, que tem um representante de Deus na Terra, né? Saiu até novo aí, Berserker 2017, mas no clássico também tem. No mangá, né? E agora vamos lá falar sobre uma coisa que eu escrevi sobre, né? Aqui no meu Facebook antigo, né? Meu perfil antigo. Bom, o que eu tenho pra falar, eu vou falar depois que eu ler o meu próprio comentário, tudo bem? Ó, tragédia em Minas Gerais. Crime hediondo. Genocídio. Tragédia uma ova. Assassinos. Genocidas. Essa vale, antiga Vale do Rio Doce, durante décadas de existência, nunca a Vale do Rio Doce causou isso. Essa tragédia aí, né? Esse genocídio, tanto da população quanto da natureza. Depois que a Vale do Rio Doce foi comprada pelos globalistas internacionais, principalmente foi comprada pelos globalistas e George Soros, que financia o feminismo. E logo mais eu vou falar sobre isso, nesse vídeo mesmo. Eu vou falar sobre esse George Soros que financia feministas e o movimento LGBT e movimento negro. Foi comprada pelos globalistas internacionais. E foi daí que começou o massacre. Isso foi feito propositalmente para erradicar a população local. Dessa forma, eles desvalorizam o terreno e assim fica com o terreno todo daquela região para eles. Inclusive, a Vale já pagou o governo por isso, R$ 1 bilhão, para eles retirarem, né, aquelas pessoas de lá, passando o trator por cima, né, passando a lama tóxica por cima, aumentando o valor da empresa com o terreno maior. Agora eles poderão produzir mais. Para eles não importa os meios. Eles matam. Eles são verdadeiros serial killers. Isso vai acontecer dentro de alguns anos. Eles querem engolir tudo. Isso vai voltar a acontecer daqui a alguns anos. Inclusive, quase aconteceu no dia seguinte. No mesmo dia, foram 3 barragens que eles destruíram, que eles abriram lá. Foram 3 barragens que eles, esses criminosos da Vale, causaram. George Soros, os globalistas que estão por trás, né? Um grande lucro do minério brasileiro, né? Nióbio, etc. Grafeno, etc. A mídia podre chama de tragédia, mas a verdade é que foi um atentado terrorista contra o Brasil. Terroristas, genocidas, pena de morte para os donos da Vale. E essa lama que a mídia fala? Essa lama é tóxica. Ela mata tudo que toca. E ela não é absorvida pela terra. Isso significa
que ela vai ficar impregnada lá para sempre. A natureza nunca vai voltar a ser a mesma naquela região. O que resta é a Vale comprar o terreno e dar o dinheiro da compra do terreno para os moradores. Justo, não? Vocês acham justo? Isso já aconteceu. Esse post aqui foi feito, né, dia 25 de janeiro. E olha só, meus amigos, o que eu tenho para falar. A Vale estava querendo comprar aquele terreno, mas os moradores não queriam vender. Os moradores não queriam vender. E eles sabiam disso. A Vale sabia disso. Então, o que ela fez? Ela fez o seguinte: já que eles não querem vender, já que nós sabemos que eles não vão vender, porque aqui é um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco, um lugar tranquilo, sem criminalidade, um lugar perfeito para morar, um lugar próximo da natureza, um lugar na natureza, um lugar um lugar de turismo, um lugar rico, um lugar saudável, um lugar bonito, um verdadeiro paraíso na terra para se viver. Eles não iriam vender. A Vale sabia disso. E sabendo disso, a Vale, para expandir seu território, para expandir o terreno da empresa, para a empresa se valorizar mais, o que ela fez? Ela destruiu tudo e vai continuar destruindo. Eles vão inventar que foi um terremoto, eles vão inventar que que foi a culpa de Deus, que foi a culpa da chuva. Deus mandou a chuva e as barragens, né? Quer dizer, se não chover, então é complicado, né? Eles querem transformar aquela região num deserto, para que eles possam expandir território e mineralizar mais ainda, e ter mais minério para vender. Não importa os meios. Para os globalistas, não importa os meios, o que importa é o dinheiro. O que importa é o dinheiro. Se matou alguns 300 ali, dane-se para eles. Esse 1 bilhão não é nada para a Vale. A Vale tem lucro de trilhões anualmente, trilhões. Isso há décadas atrás. Eu nem sei qual os valores dos lucros estimados nos dias atuais. Deve ser muito, muito mais. Ele sabe que Minas Gerais, olha o nome, Minas Gerais, são minérios gerais, são vários tipos de minério, Minas Gerais inteira. Eles querem o terreno inteiro de Minas para sugar toda a Minas Gerais. Eles querem a Minas Gerais inteira. Eles vão matar todos os mineiros. Eles querem exterminar com Minas Gerais. Eles querem tirar os mineiros de lá. E fazer o quê? O que eles têm como fazer? Eles querem intoxicar a água doce de Minas Gerais. Expandir o território, ficar gigante, o território é só para eles, porque aí eles vão poder mineralizar mais, eles vão poder sugar mais de Minas Gerais, mais da terra, eles vão obter mais lucro, muito mais lucro. Essa empresa agora vai ter lucros estimados de 100% a mais, porque o terreno que eles conquistaram é gigantesco. Vou continuar lendo. Terroristas, genocidas, pena de morte para os donos da Vale. E essa lama que a mídia fala, essa lama é tóxica, ela mata tudo que toca.
Vocês não acham isso justo? Tá, o dinheirinho. Eles vão dar um salário mínimo para algumas famílias que foram atingidas, perderam alguns parentes, perderam alguma casinha. Eles vão dar uma porra de um salário mínimo. Justo? Pois é isso que vai acontecer. Mataram todos, destruíram suas vidas, suas famílias, suas moradias, suas recordações, seus bens, suas fotos, seu passado, presente e futuro. Eles aniquilaram com aquelas pessoas. Eles aniquilaram com os animaizinhos. Eles aniquilaram com a natureza. Eles aniquilaram com Minas Gerais. E em troca vão receber alguns trocados muito mal-vindos. Pena de morte para os globalistas. Bom, isso foi planejado, é claro. Essa falsa tragédia, vocês podem entrar aqui no meu perfil antigo, né? Maxwell Pro do Antigo Investimento, ou aqui no Maxwell Kundalini, né? Mas vamos continuar aqui sobre a Vale. Bom, essa tragédia, esse genocídio, esse genocídio contra a população, contra a natureza, contra os animais, contra a vegetação, contra o meio ambiente, contra o mundo, contra o Brasil, foi proposital. Eles querem apenas o dinheiro, eles querem a ganância, eles têm ganância em obter lucros, de comprar mais e mais e vender muito mais, e vender para o mundo a tecnologia que os minérios podem proporcionar. O que eles desejam com isso? Eles desejam o massacre. Eles não se importam com os meios, eles querem apenas exterminar, roubar e ganhar. Eles são verdadeiros assassinos. Eles são tão podres quanto os assassinos que te param na rua, te assaltam e ainda te matam. Matam a sua família e saem rindo. Eles são piores ou iguais a esses assassinos. Eles, neste momento, os donos da Vale do Rio Doce estão rindo. Às vezes eles mostram uns pés de nada, uns pés de chinelo, e dizem que são os donos da Vale do Rio Doce. Mas não. São o presidente da Vale do Rio Doce. Você tem que ter uma noção que o presidente ali contratado, ele não é o dono. Ele apenas segue ordens dos globalistas, como George Soros, que financia movimentos feministas, movimentos LGBT, movimento negro, movimentos de imigração. ONU, George Soros, David Rockefeller, que morreu, mas a família Rockefeller continua viva. Rothschilds, Morgans e as outras famílias ali, as famílias que frequentam o Clube Bilderberg, elas têm o desejo de exterminar com o homem. Elas têm o desejo de lucrar com a morte. O engraçado é que eu conheço feministas e elas riem e falam: estou apenas triste pelos animais. Sabe por que elas falam isso? Elas falam que não estão nem aí para isso porque George Soros, ONU, Ford,
financiam movimentos LGBT, feminismo, movimento negro. Eles financiam esses movimentos imundos. Então essas pessoas que são financiadas por George Soros, Ford e ONU, elas não vão falar nada, porque elas sabem que o verdadeiro dono da Vale é George Soros. São os globalistas. O George Soros, ele comprou a Vale, mas o George Soros, ele é apenas o garoto da ONU. Ele é apenas um dos soldados do Apocalipse. Ele é apenas um dos cavaleiros do Apocalipse. Vocês têm que procurar pelas famílias que frequentam o Clube Bilderberg. Elas estão por trás disso. A ONU está por trás disso. A ONU vai atacar o Brasil. A ONU rejeitou o pacto de o Brasil rejeitou o pacto de imigração. Então a ONU vai atacar o Brasil de maneiras muito ocultas. Ninguém vai perceber. Todo mundo vai pensar que é uma tragédia, mas não é tragédia. Foi um crime, um crime orquestrado. Eles têm o desejo de exterminar o amor dessa vida. Eu tenho relatos que um dos iluminados fosse nascer nessa região de Brumadinho. Ele teria tudo para poder se iluminar e destruir esse globalismo, destruir esse Deus maligno que está governando o planeta Terra. Muitas pessoas acham que só existe um Deus, mas não. Existem milhares de deuses. E muitos são ruins. Muitos são ruins. Alguns poucos são bons. É igual a população do mundo. A população do mundo é 70% mal, 70%, 80% ou até mais que isso. São pessoas muito más. Pessoas terríveis. Os deuses também são muito maus. Alguns poucos deuses são bons. São deuses divinos. São deuses que querem apenas o bem para a humanidade. Mas eles estão em minoria. Eles estão em minoria. Igual nós. Nós estamos em minoria. As pessoas boas, os iluminados, os homens sagrados, eles podem estar vindo a morrer nas mãos desses demônios. Os deuses e demônios desse sistema. Temos que tomar muito cuidado com o que nos aguarda. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que dominar este mundo. Nós temos que reivindicar este mundo que foi nos roubado. Nós temos que destruir a República. Bolsonaro é apenas um refém da maçonaria. Um refém da maçonaria, dos globalistas, do sionismo. Se ele não fizer o que o sionismo manda, o que a maçonaria manda, ele é morto, ele é massacrado, ele é assassinado. A família é assassinada. Isso já foi provado que é verdade. Bolsonaro pode vir a morrer nos próximos dias.
Porém, vamos ver se isso não vai acontecer. Pois se ele morrer, um maçom, General Mourão, entra no poder. Esse é o desejo da maçonaria. Talvez Bolsonaro seja assassinado na sua cirurgia. Mas talvez não posso afirmar. Mas vai ficar registrado aqui. E se ficar registrado, eu vou compartilhar este vídeo. Pois Bolsonaro pode sim morrer na mão dos médicos que vão operá-lo. Este mundo está perdido. E vou ficando por aqui. Obrigado. Curta o vídeo se você achou interessante a informação passada. E até mais. Essa imagem é subliminar e tem alguns animes como Berserk.